Bom, galera, continuando aqui a estilizar o nosso fur, a- além das opções que nós temos aqui no Fur Shape e no Fur Kink, nós temos também aqui a opção de utilizar guias aqui nessa aba Guides e Clamps. As guias nós habilitamos aqui na aba Painting. Nós temos essa seção Hair Tools, além do Sculpting Tools para escultura, o Paint para pintura, nós temos também o Hair Tools para trabalhar com hair ou com fur. Bom, nós temos esses brushes aqui que servem para nós ajustarmos a direção ou a forma das nossas fibras. É como se fossem pentes que nós podemos pentear o nosso fur. Para esses brushes funcionarem, nós precisamos habilitar as guias com esse botão Hair Guides. Acionando esse botão, nós podemos antes editar um número de guias, aliás, o número de segmentos das guias, que vai ser mais ou menos, funcionar mais ou menos como o número de segmentos do fur que nós vimos anteriormente, o número máximo de guias, o comprimento dessas guias, se ela vai ter algum detector de colisão entre uma guia e outra, ou seja, as guias elas não vão se entrarem uma da outra, elas vão detectar uma colisão entre uma e outra, e qual vai ser o raio de detecção dessa colisão. Essas duas opções, Gravity e Vel, vai mudar que em Gravity as guias vão ser criadas respeitando a gravidade, né? Saindo da parte de cima do nosso modelo e indo até embaixo, como se estivesse caindo. Agora, já o View Direction, a guia ela vai respeitar a minha visão. Como eu criei a guia quando estava nessa visão, então ela vai para o lado contrário da minha visão. Se eu estiver nessa visão e clicar na tela, ela vai para outra visão. Ok? Eu vou colocar como Gravity mesmo. Eu criei a guia. Aqui, Set Guide Color, nós podemos alterar a cor da guia. Eu já havia mudado antes, então está marcada essa opção Override. Se eu desmarcar, a cor normal da guia é essa cor branca, que aqui no nosso caso vai se confundir com o nosso fur, que também está na cor branca. Nós podemos alterar essa cor da guia para qualquer outra cor. Assim nós podemos identificar a nossa guia diferente do nosso fur. Bom, aqui por enquanto está marcado o Guides None, ou seja, qualquer alteração que fizer nas guias não vai afetar o meu fur enquanto eu não moldar essa opção. Eu vou manter em None aqui, só para vocês verem. O que esses brushes fazem vão impactar nas guias e não no fur. Eu não consigo utilizar esses brushes diretamente no fur. Então eu preciso mesmo habilitar o Hair Guides para conseguir editar o Hair Guides. O que eu vou editar vai ser as guias e não o fur. Cada uma desses brushes aqui vai ter um resultado diferente. Por exemplo, o Push, nós conseguimos empurrar as guias na direção que nós estamos passando o pincel na tela. Com o botão direito, assim como o Sculpt Tools e o Painting Tools, segurando o botão direito a gente consegue definir o tamanho do brush. Com um brush maior, o raio de atuação dele aumenta. Com um brush menor, nós conseguimos editar em um raio de atuação menor. O Smooth ele vai suavizar. Se eu estiver
guias distorcidas ou encaracoladas, ele vai suavizar isso. O comb, traduzindo diretamente para o português, significa pente. Eu vou pentear as minhas guias. Eu vou desabilitar o fur aqui só para a gente visualizar apenas as guias. Com o comb eu consigo pentear as minhas guias. O move eu vou mover ela, normalmente como se estivesse movendo qualquer elemento. Para isso eu vou clicar com o pente, com um brush próximo da ponta das minhas guias, e eu consigo mover elas para qualquer direção. Se eu clicar perto da base, não tem efeito. Eu preciso clicar na ponta para poder mover elas. E mais uma vez, se eu tiver um brush menor, eu consigo mover uma guia apenas, ou um número menor de guias. Com um brush maior eu consigo mover um número maior de guias ao mesmo tempo. O cor, ele vai adicionar aquela pequena voltinha no final da guia, como se fosse aquela voltinha do cabelo no final. Ele vai funcionar mais ou menos como aqui o spin da ferramenta de Sculpt. No local onde você segurar e a passar, ele vai começar a enrolar o cabelo. Separate, a gente consegue separar as guias, criar uma separação entre elas. Agora estou fazendo aqui, separando essas. O stretch, nós conseguimos alongar elas. Por exemplo, eu vou selecionar somente essas duas aqui e alongar elas. Aqui. Apenas segurando, utilizando o scratch, segurando ela, nós conseguimos alongar. O root puff, ele vai fazer a mesma coisa que o core faz, mas na raiz das fibras, na raiz das guias, né, no caso. Enquanto o core adiciona essa voltinha no final da guia, o root puff vai adicionar uma voltinha parecida, mas aqui na raiz. Conseguem ver? Todas essas ferramentas podem ser usadas em combinação com os brushes aqui. Brushes multi, o hard brush e assim por diante. E aqui embaixo, quando nós acionamos a ferramenta, aqui embaixo nós temos algumas configurações de cada ferramenta, cada brush desse. O offset amount é a intensidade que aquela ferramenta vai ser aplicada, e o tamanho e aqui do brush a gente consegue alterar clicando na viewport. Agora, esse edit for map ele deve estar desmarcado para eu poder editar as guias. Se eu tiver com esse brush, com esse edit for marcado, significa que eu vou editar um mapa de fur aqui na minha shader tree. Lembra que eu falei que a gente consegue controlar os parâmetros aqui do fur shape também com um mapa qualquer aqui na minha viewport, alterando o effect dele para algum parâmetro de fur, como fur density, curves, flags, assim por diante. Bom, nós também, além de usar um mapa procedural, acabei deletando o meu objeto, eu quero deletar aqui só a minha layer. Okay. Além de a gente usar um mapa bitmap ou um mapa procedural, nós podemos criar o nosso mapa também. Aí, no caso, tudo que é alterado aqui vai ser alterado no mapa
que nós criarmos. Então, eu vou adicionar um mapa em branco. Aqui nós podemos adicionar ou por aqui. Aqui nós temos 3 opções, que é um mapa só para controlar a direção do for, a DD For Direction Texture, um mapa só para controlar o comprimento do for, que é o ADD For Length Texture, ou esse For Vector. Esse For Vector vai controlar tudo, vai controlar a direção, o tamanho, se o for está encaracolado, não está, se tem um pouco de cor no final, tudo. Ele vai funcionar como um mapa de Vector Displacement, mais para o for. E aqui na aba Utility nós também temos, além aquelas opções de adicionar Color Texture e Displacement, nós temos a opção de For Texture. Essa opção For Texture vai utilizar o Vector Texture. Clicando em Vector Texture ou aqui em For Texture, dá na mesma. Eu vou clicar aqui, vou escolher uma pasta para salvar, colocar como Float 32 e salvar. A cor padrão dele vai ser esse roxo. O que acontece? Agora eu não vou mais precisar das guias. As guias vão continuar aqui, porque as guias, quando nós criamos elas, nós não conseguimos tirar mais elas. Elas são polígonos, nós conseguimos selecionar elas. Elas são curvas, né? E curvas são polígonos. Nós conseguimos selecionar elas e deletar elas se nós quisermos. Mas se não deletarmos, elas continuam na viewport e não vai ser, elas não são renderizadas, tá? A única coisa que é renderizada é o for propriamente dito. Mas se eu não tivesse criado as guias ainda, eu ainda poderia editar apenas com o mapa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir de novo antes de a gente ter adicionado as guias. E vou adicionar de novo o for aqui, o mapa de for. Ok. Deixa eu só deixar ele dentro do mapa aqui. Eu vou também não, pode. Eu vou aumentar um pouco, porque eu estou achando que está muito curto. Ok. Agora, mesmo sem as guias, eu vou conseguir editar a direção do meu for, mas marcando a opção Edit For Map aqui. Ora, eu consigo editar diretamente o for sem precisar das guias. E vocês podem ver que ele vai pintando sobre o mapa, como se fosse um mapa de normal map. Dependendo do que você vai aplicando sobre o seu for, ele vai adicionando uma vector, uma cor de vetor sobre o nosso mapa. A vantagem disso é que você pode editar o for de um objeto e passar ele para outros objetos, apenas copiando esse mapa para os outros materiais, ou se os vários objetos compartilharem o mesmo material também. Eu não estou conseguindo editar, porque o Edit For Map ali está desmarcado. Com as guias eu conseguiria editar sem ele. Com as guias eu precisaria desmarcar ele, como eu falei. Então, se eu estou editando guia, eu desmarco. Se eu estou editando mapa, eu marco essa opção. Aí agora eu consigo alterar, utilizando a ferramenta Move, eu consigo mover o meu for, e ao mesmo tempo a minha textura ela vai sendo pintada. Olha aqui. Como eu estou utilizando uma textura, é importante lembrar que ele precisa o meu objeto precisa estar devidamente mapeado. Eu preciso ter uma UV aqui. Okay? Como a esfera é uma primitiva, ela já tem uma UV feita, mas se for um personagem que eu estou colocando um cabelo nele, eu preciso abrir a malha UV devidamente nele. Por isso que é bastante importante
abrir devidamente a malha UV do seu personagem.